Os reis do petróleo. John Rockefeller, um ambicioso jovem de 24 anos, percebeu rapidamente que poderia se aproveitar da situação para fazer fortuna. Dizia-se que Deus criou o mundo e Rockefeller o organizou. Por trás de seu sucesso havia uma intuição visionária, uma energia implacável e um desprezo total pela lei. Ele disse aos proprietários: arrisquem seus dólares para encontrar novas jazidas e quando encontrarem petróleo, irão precisar de mim para o transporte, refino e comercialização. Foi assim que em 1870, aos 31 anos, ele fundou uma empresa que se transformou em lenda, a Standard Oil. Le coup de génie de Rockefeller a été de standardiser la production de produits raffinés. Tout est dans le mot standard que l'on trouve dans le nom de son groupe, du groupe de l'Empire qu'il a créé. À partir du moment où l'on pouvait mettre sur le marché un produit ayant des normes, des spécifications standards pouvant être utilisées par des gens très différents, la voie était ouverte à l'utilisation à grande échelle du pétrole, et en particulier par les voitures automobiles, puisque les deux industries se sont développées en parallèle à cette époque. Les automobiles avaient besoin d'un produit standard, et le pétrole avait besoin d'un marché standard, en quelque sorte. Donc le coup de génie de Rockefeller est d'avoir vu, d'avoir perçu cette fenêtre d'opportunité et de l'avoir saisie. Desde o princípio, Rockefeller impôs suas regras aos pequenos proprietários e venceu todos os concorrentes. Qualquer meio era aceitável para obter seus fins, inclusive chantagem, corrupção de políticos e juízes, espionagem industrial e violência. Um exemplo disto foi a guerra que travou com os donos de oleodutos. Quando estes o desafiaram, ele não hesitou em enviar seus homens para sabotar as instalações. Seu desejo de sucesso era insaciável. Em poucos anos, Rockefeller estabeleceu um verdadeiro império do petróleo, com 70 empresas reunidas à Standard Oil. Na terra do livre empreendimento, tanto poder transformou Rockefeller no homem mais odiado dos Estados Unidos. A imprensa fazia violentas campanhas contra ele. Em 1890, pressionado pelos magnatas independentes do petróleo, que estavam quase arruinados, o Congresso americano votou em Sherman Antitrust Act. Depois de 20 anos de batalha legal, Rockefeller foi obrigado a dividir a Standard Oil em 34 empresas concorrentes. Apesar desses pequenos contratempos, Rockefeller manteve seu poder, fortuna e influência nos círculos dos magnatas do petróleo. John D. Rockefeller entered the business soon after the discovery of oil at the Drake well. He was an organizational genius and a very ruthless competitor, and that combination was what was needed in this early period. He looked in the industry and he saw chaos, and his accountant's mentality, his accountant's soul, convinced him that he was the one who could impose order on that chaos. Over about 30 years, he moved toward the model of vertical integration, connecting refining to transportation to marketing and finally oil production into the mix. And that did become the model for every major oil-related company in America for the next 50 to 75 years. Com a globalização industrial, o modelo de Rockefeller foi adotado na Europa pela empresa anglo-holandesa, cujo símbolo é uma concha de vieira. A Royal Dutch Shell nasceu do encontro de dois aventureiros, Marcus Samuel e Henry Detterding. O primeiro possuía uma empresa de transportes chamada Shell, que, como o nome indica, transportava conchas exóticas da atual Indonésia para a Holanda. O outro dirigia uma pequena empresa de petróleo, a Royal Dutch, que explorava uma jazida perto de Sumatra. Depois de muita luta, os dois decidiram formar uma holding, a Royal Dutch Shell, em 1909.
Royal Dutch Shell was one of the first movers in the globalization of the international oil industry. One of the two first movers, really, the European equivalent, if you like, of J.D. Rockefeller's Standard Oil. The most powerful man in this new combination was Henry Detterding, and he was really the equivalent European figure of John D. Rockefeller in the United States. He transformed Royal Dutch Shell into a global oil company before World War I. Logo, a Royal Dutch Shell concorria com a Standard Oil em todas as jazidas do mundo. Na Romênia, por exemplo, na fronteira com os Cárpatos, a antiga exploração artesanal de petróleo passou por uma verdadeira revolução industrial no final do século XIX. Embora existissem muitas outras empresas estrangeiras, a Shell e a Standard Oil controlavam a maior parte do petróleo desse país. No Azerbaijão, na região de Baku, no Mar Cáspio, as grandes empresas travaram uma batalha tão feroz quanto o número de jazidas. Bibi Ebat, um dos primeiros campos gigantes do mundo, começou a ser explorado em 1901. 2.500 anos antes, os fogos eternos de Baku, que se incendiavam inesperadamente, deram origem ao culto persa a Zaratustra. O petróleo de superfície era explorado desde essa época. Em 1875, os irmãos Nobel, em conjunto com as empresas Rothschild e Shell, iniciaram uma exploração mais racional do petróleo. Construíram uma ferrovia e o oleoduto Baku-Bakun no Mar Negro, de onde vinha o óleo de parafina para distribuição na Europa Ocidental. Das lamparinas a óleo aos automóveis. Uma das maiores